E aí pessoal, tudo em ordem? Estamos aqui de novo hoje para a gente poder corrigir e comentar os exercícios passados na última aula, tá bom? Pois lá, vamos lá. Pois bem, tendo em vista que a gente passou a questão dos exercícios do suplemento, tá? Questões de 1 a 10 da página 72 e 73, tá bom? Referentes ao capítulo 3. Pois bom, vamos lá. As ondas sonoras se propagam por uma corda, são classificadas como ondas como mecânica e transportam. Vamos lá, a gente viu que toda onda ela transporta apenas energia. Tá? Ela não transporta mais nada, não transporta matéria, ela transporta energia. Então temos a resposta certa aí, letra C. Tá? A ideia da letra B, perturbação. Perturbação é a própria onda. Tá? E meios distintos não vem ao nosso caso. Certo? Pois bom, vamos lá. Questão 2. Página 72 ainda. As ondas sonoras são classificadas quanto a natureza e o tipo de propagação, respectivamente como. Vamos lá. Lembrando que a natureza de uma onda ela pode ser eletromagnética ou mecânica, tá? Uma onda sonora ela é uma onda mecânica, ok? E toda onda mecânica ela tem um tipo de propagação que ela é longitudinal, tá certo? Tá, Alfredo, toda onda mecânica é longitudinal? Sim, é. Tá bom? Então temos a resposta certa aí, a letra C. Ok? Passar adiante. Questãozinha 3. A radiação ultravioleta é caracterizada como uma onda e classificada em relação à sua natureza e o tipo de propagação, respectivamente como. Se a ultravioleta é caracterizada como uma onda, essa radiação, ela é proveniente do Sol, tá? Então, se ela vem lá do Sol, uma radiação da emissão de fótons, tá bom? Ela não precisa de meio para se propagar, tá? E a onda, a natureza da onda que não precisa de um meio para se propagar é uma onda eletromagnética, tá? E por ser eletromagnética, toda onda eletromagnética ela é uma onda transversal, tá bom? Então a resposta certa é a letra A, beleza? Vamos lá, questãozinha 4. A questãozinha 4 nos traz aí uma tabela com 4 substâncias e os pontos de fusão e ebulição, tá certo? Lembrando que o ponto de fusão é a passagem de um líquido para o sólido, tá? E o ponto de ebulição, o líquido para o gás, tá certo? Qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão, a substância vai ser sólida. Acima do ponto de ebulição, ela vai ser gás. E entre os dois, ela vai ser líquida. Continuar aí o enunciado. Considerando o meio com os materiais listados em equilíbrio, a temperatura ambiente de 25 graus, ou seja, todo mundo aí vai estar a 25 graus, em qual dessas substâncias a onda sonora se propaga com maior velocidade? Vamos lá. A ideia do som, o som ele precisa de um meio para se propagar. E quanto mais denso esse meio, maior a velocidade. Essa densidade desse meio, eu estou querendo falar da fase de agregação da matéria. Tá? No caso, no estado sólido, as partículas elas vão estar mais unidas, no estado líquido um pouco mais afastadas, e no estado gasoso mais afastadas ainda. Então, quanto mais unidas essas partículas estiverem, maior vai ser a velocidade desse som. Então vamos lá. Para ela estar mais unida, então a matéria tem que estar sólida. A 25 graus, a única substância que ela vai estar sólida é o alumínio. Tá? Isso porque ela vai estar é a única que está abaixo do ponto de fusão. Para todas as outras, 25 graus vai estar entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Observaram isso? Pois bem, então a única substância a qual vai estar sólida é o alumínio. Então é nele que o som vai se propagar mais rápido, tá certo? Com maior velocidade. Beleza? Vamos lá, questãozinha 5. Pode esquecer todas aquelas explosões enormes e barulhentas. Infelizmente, todo filme de ficção científica comete o erro de mostrar explosões no vácuo do espaço, porque fisicamente é impossível. Lembra que em sala de aula a gente ainda comentou a ideiazinha lá do filme de Guerra nas Estrelas, tem aquelas explosões, todo aquele som? Pois bem, é justamente isso aí, tá certo? Enunciado a questão. Na situação abordada no texto, nesse fragmento de texto que eu falei, os barulhos não podem se propagar porque o som é uma onda de. Vamos lá, o som ele precisa de um meio.
No espaço não tem meio, no caso no vácuo. Tá? Então, se ele precisa de um meio, ele é uma onda mecânica. Então, é justamente a nossa letra A, uma onda de natureza mecânica. Tá certo? A ideia de longitudinal e tridimensional, a letra C e D, ela não vem ao caso, ela não vai atrapalhar a ideia da propagação do som. A natureza plana não vem ao nosso caso, né? No caso do nosso assunto. Beleza? Se liga aí na questão 6. É comum que as pessoas se queixem de algum ruído intenso, afirmando que ele está muito alto. Sabe-se que o tipo de afirmação é equivocada, pois a altura de um som está relacionado à frequência, tá? Em que esse som está sendo emitido. Cientificamente, diz que esse som está alto quando ele... Vamos lá. A ideia do som, ele pode ter três fisiologias. Ó. A altura, a intensidade e o timbre. Tá? A altura ele vai dizer respeito à frequência, que o próprio anunciado falou. A intensidade vai dizer respeito a se ele é forte ou fraco, tá? Que é justamente que vai estar relacionado com o quanto o volume desse negócio vai estar. E o timbre, que é a ideia da identidade desse som. Como ele fala aí da frequência, que um som ele está relacionado à frequência, e ele pergunta, dizem que o som alto é quando ele vai ter maior frequência, tá? E um som com maior frequência, ele é um som agudo, tá bom? Então, as coisas tinham certa a letra A. A letra B, o som grave, ele é um som baixo, tá? De baixa frequência, na verdade, também. E um som forte é a ideia da intensidade, se é forte ou fraco. Um som grosso é a ideia, na verdade, uma maneira mais do dia a dia de falar que um som está grave, certo? Vamos lá, questão 0. A questão 7, ele fala que para a audição humana, o limite confortável de intensidade é de 80 dB. Ao longo do prazo, qualquer valor maior do que esse gera danos irreversíveis aos órgãos auditivos. E nos traz uma tabela aí. Um aspirador de pó com 80 dB, turbina de avião 140 dB, condicionador de ar 60 e piano 75. Ou seja, tudo isso aqui é a intensidade de cada som, tá certo? Terminando o anunciado. A audição de uma pessoa provavelmente será prejudicada quando exposta ao modo constante de um som de... Vamos lá, tudo que tiver acima de 80 dB, ele vai ter um limite confortável, vai ser 80. Então, tudo que tiver acima, ele vai começar a prejudicar a audição humana, né? Então, o único que está acima aí é a turbina do avião, tá certo? Letra B. Simples, né? Vamos lá, questão 8. Mesmo quando diversos instrumentos musicais têm a mesma base de afirmação e tocam a mesma canção, é fácil distinguir os sons emitidos por eles. Essa distinção é possível porque os instrumentos têm diferentes... Pessoal, eu falei em uma questão anterior a questão da fisiologia do som, tá? O qual tem altura, intensidade e timbre. Tá? Altura em relação à minha frequência, intensidade em relação a se é forte ou fraco, e o timbre, a identidade do som. Por isso que a gente consegue distinguir o som, dois sons de mesma altura, mesma intensidade, dizer quem é quem. Isso por conta do timbre, porque cada som ele tem uma identidade própria, ele tem um timbre próprio. Beleza? Então, resposta certa, letra C, timbre. Ok? Nono, os corpos imateriais podem ser classificados de acordo com a quantidade de luz em que os atravessa. A parede de uma casa, por exemplo, não permite atravessar a luz. Por isso, ela é classificada como meio. Lembra que essa ideia aí de dar a luz conseguir atravessar determinados meios foi ser de três formas: opaco, translúcido e transparente. O meio transparente é aquele que passa totalmente a luz. O meio translúcido é aquele que passa parte dessa luz. E o meio opaco é aquele que não passa nada dessa luz. Tá? É justamente o nosso exemplozinho aí da parede da casa, o qual não tem nenhuma onda luminosa atravessando. Tá? Então ele é um meio opaco. A letra B aí traz reflexivo. Essa ideia de reflexivo é um meio qual ele reflete totalmente essa luz. De boa? Vamos prosseguir. Questão 10. Pode-se classificar uma fonte de luz como relação tamanho e a capacidade de produzir essa luz. Caso próprio. A chama de uma vela, por exemplo, pode ser classificada como uma fonte de luz. Vamos lá. Essa ideia de fonte de luz ela poderia ser de duas maneiras. Uma fonte de luz, no caso própria, uma fonte luminosa, que ela é uma fonte primária, e tem a segunda maneira, que é uma fonte iluminada. Tá?
que é uma fonte secundária. Ela apenas reflete a luz que está sendo seguida nela, tá bom? Então, se eu tenho uma vela, a vela ela tem luz própria, a luz que está sendo emitida é dela, tá? Então, ela é uma fonte primária, tá? A ideia dela ser extensa ou pontual, vamos lá, a ideia de ser extensa, uma fonte extensa, ela vai emitir essa luz em toda a sua extensão, tá? No caso da vela, ela é uma fonte pontual, porque apesar da vela ter toda a sua extensão, a emissão desses fótons, a emissão dessa onda luminosa, ela sai apenas em um único ponto, tá? E não em toda a sua extremidade. Então, ela é uma fonte primária e pontual. De boa? Pois bem, essa é justamente a ideia que eu estou querendo transmitir para vocês, tá certo? Então, aquele abraço e até a próxima aula, certo?